Mas põe grandão lá. Isso. Obrigado. Gente, bom dia. Nessa primeira EBD do ano, nós nos juntamos aqui essa manhã e na penúltima aula do ano, nós falamos aqui sobre Isaías 9:6, as características do nome de Jesus e como essas características se importavam para nós. Falamos aqui de decisões e, às vezes, ao longo de um ano, ao longo da vida, mas especialmente no começo de um ano novo, nós falamos em decisões, nós pensamos em direção, né? Ficar indeciso, todo crente pode ficar, né? Mas também, ao longo da vida, nós precisamos de direcionamento. Agora está em voga, é moda, as pessoas falar focar. Você precisa focar. Eu fico pensando no verbo focar. Em inglês até existe, eu não sei se em português existe o verbo focar, né? Você precisa focar. Eu conhecia focalizar quando eu tinha aquela máquina antiga, né? Estava assim, focalizar. Mas quando a gente pensa em focar, você precisa ter foco. É uma coisa, aquele americanismo, né? Entrando na língua portuguesa, né? E alguns vão até mais longe, né? Usando aquela linguagem telemarketing. Você precisa estar focando. E eu fico pensando, meu Deus, né? Agora é foco, direcionamento. Qual é o teu foco? Qual é o teu direcionamento? E nós vivemos para quê? Nós começamos o ano para quê? Será que para fazermos as mesmas coisas? Será que para darmos um norte na nossa vida? Então nós pensamos em algo mais ou menos assim. Eu não sei para onde eu tenho que apontar, se é para lá, se é para cá. É esse aqui, né? É o do meio? Não, o do meio é a luzinha. Vamos ver se é esse. Senhor, o que tu queres para mim? Ano passado, alguns tiveram algumas decepções. E nessa decepção, a pessoa talvez tenha se perguntado, Senhor, qual é a tua? Qual é a tua vontade para mim? Puxa, eu me preparei tanto, eu tentei tanto e agora eu estou ouvindo esse não. O que é que tu queres, Senhor? Bom, eu vou casar ou não vou casar? Alguns viveram esse dilema. Eu lembro quando o meu irmão do meio queria casar, foi o último a casar. Meu irmão mais velho casou, eu me casei. E aí veio o meu irmão, com mais ou menos uns 36 anos, chamou eu e meu irmão mais velho para sair, né? Fomos numa churrascaria. E aí quem conhece o Ney, né? Ele é bastante dado, ele é bastante extrovertido, mas para falar dele, ele era péssimo. Aí eu liguei para o Rui, para o meu irmão mais velho, e falei, acho que o Ney quer casar e ele quer contar para a gente. Ele precisa agora saber como é que ele vai fazer isso, né? Vamos dar uma força? Vamos. Nós fomos lá fingindo, né? Eu olhava para o Rui, a gente doido para rir, fingindo que não sabia que ele ia falar desse assunto. Não, sabe como é que é? É que... Eu falei, fala, Ney, você está com algum problema? O que foi, né? Você está doente? Não, é que... E foi rodeando, né? Eu não sei como vocês fizeram. Aí meu irmão mais velho não aguentou. Falei, vai, fala logo que você quer casar. Ele, obrigado. Casar ou não casar? Essa é uma questão da vida, né? Principalmente homem é um pouquinho covarde nessa área, né? De tomar decisão. Ir ou ficar? Vou ficar aqui, vou para lá, vou mudar de cidade, vou mudar de país. O Leandro está vivendo um momento parecido, a Janaína também, a gente vai vendo, né, essa questão de fico ou não fico, vou ou não vou. Alguns já moraram fora um tempo, tiveram que tomar uma decisão nessa área. Vou ou não vou?
Desistir ou continuar? Vou desistir ou vou continuar? Porque há momentos na vida que eu não sei se eu continuo, se eu paro. Quantas vezes você já teve vontade de juntar tudo num saco, amarrar bem e chutar para longe? Quantas vezes? Vou desistir ou vou continuar? Eu vou ficar parado ou eu vou arriscar? Porque às vezes você tem que arriscar. Às vezes você tem que tentar algo novo. Uma estratégia nova, um momento novo. Eu lembro o momento em que a igreja decidiu pela emancipação. Quando nós somos congregação, de certa maneira, existe uma comodidade, uma igreja-mãe por trás. Né? Você está fazendo o seu trabalho, está tudo bem. Mas vai chegando uma hora que você tem que tomar uma decisão. E eu lembro que nós reunimos um grupo lá em cima para conversar. E aí, o que nós vamos fazer? Precisamos levar isso para a comunidade. A comunidade quer emancipar, não quer, os riscos são esses. E o que foi gostoso daquela reunião, foi um domingo à tarde, todo mundo unânime, vamos emancipar a igreja? Vamos. E os resultados estão vindo. Olhar para trás ou tocar em frente? Há certos crentes que vivem de passado, são museus ambulantes. Né? Tudo é o passado. É aquela pessoa que me magoou, é aquele irmão que puxou meu tapete e eu caí, é aquela situação, é aquele dia que ele falou uma palavra dura ou que ela me feriu. Acontecido está. Nós não podemos voltar para trás e resolver o que já aconteceu. Eu lembro de 2 situações que eu bati meu carro. 2. E a primeira foi uma coisa muito rápida. Eu fiz uma curva, tinha um caminhão no meio ali, não dava para frear nem nada. Né? A pessoa fez uma manobra proibida e eu bati. Mas você fica pensando, né? Aquela cena começa durante muitos dias, quem já passou por isso sabe, rodar a sua mente e você fica pensando, mas se eu tivesse desviado, se eu tivesse brecado, se eu tivesse dado um cavalo de pau, não adianta, gente. Aconteceu. Então não dá para olhar para trás. Bom, eu tenho que olhar para frente? Como é que eu vou olhar para frente, então? Começa um ano, situações novas, como é que eu vou olhar para frente? Eu vou tentar ou eu vou esperar? Porque às vezes eu tenho que tentar. Se vai dar certo ou não, não sei. Às vezes eu tenho que esperar. Às vezes você tem uma decisão para tomar, aí você fala, toma ou não toma? Sim ou não? Dizer sim, às vezes, nos custa muito caro. E dizer não também. E não dizer sim, às vezes, custa caro também. E não dizer não também custa caro. Olha como é a vida. Tem hora que você tem que dizer sim e você diz não. Tem hora que você diz não, mas você tinha que dizer um sim. E assim vai a vida. Vou dizer sim ou vou dizer não? O que fazer então? Quantos aqui já viveram esses dilemas? Se eu perguntar quem aqui nunca viveu esse dilema, ou alguma dessas questões aqui, talvez você possa falar assim para mim, pastor, é melhor você perguntar quem não viveu isso aqui, pelo menos hoje de manhã. Porque ao longo da vida todos vivem. No ano 2013, quantas vezes você se deparou com isso? Eu me deparei muitas vezes. O que queres, Senhor? O que queres, Senhor, que eu faça? O que o Senhor quer para mim? Qual é o teu direcionamento para a minha vida? Essa manhã eu não queria falar sobre decisão apenas, mas eu queria falar sobre direcionamento. Qual é o teu norte para mim, Senhor? O que o Senhor quer para mim? Porque às vezes certas coisas parece que elas ficam encruadas, elas ficam paradas, mas qual é o teu norte para mim, Senhor? Qual é o meu alvo, Senhor? Eu queria trabalhar com você a palavra pecado. Em grego é hamartia ou hamartia.
Em hebraico ela pode ser Hazor ou pode ser Avon, nada a ver se você vende Avon ou usa produto da Avon. Mas Avon em hebraico com N, igualzinho se escreve, quer dizer iniquidade, pecado. Não sei se é uma coincidência, porque até onde eu sei é francês o nome, né? Mas em hebraico tem esse significado. Ou Hazor, quer dizer pecar. Mas o sentido grego eu gosto bastante. É hamartia. É mais ou menos assim, onde ali está o Jadiel ali atrás, tem um alvo, sem parodiar o sobrenome da minha esposa, mas você pega um arco e uma flecha e solta. E aí passa longe de onde está o alvo, mas muito longe. Esse é o significado da palavra pecar. A Bíblia fala para nós agradarmos a Cristo. Para nós, em todas as coisas, procurarmos agradar o Senhor. E quando você joga, então, aquela flecha e ela desvia, esse é o sentido da palavra pecado. Errar o alvo. Se pecar é errar o alvo, o que é, então, acertar o alvo? Por que muitas vezes eu não pareço ver norte, eu não pareço ver alvo nas coisas, um sentido nelas? Por que muitas vezes parece que está tudo parado, como aquele rio que não move? Mas a Bíblia manda você olhar para o alvo. Olhar para o alvo é o contrário de pecar, gente, olhar para Cristo. Simples assim. Talvez se as coisas estão, entre aspas, paradas, eu preciso olhar mais para Jesus. Eu preciso olhar para Cristo. Agora eu não lembro qual é esse, né? Vamos ler o Salmo 92? Vamos ler alguns textos da Bíblia juntos aí, tá bom? Eu queria que vocês participassem. Eu sei que o ventilador está ligado, mas se você quiser falar alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa. Salmo 92. Esse texto é muito conhecido, né? Ele vai falar de gratidão, mas no meio da gratidão o Senhor fala algo interessante aí para nós. Versículo 4 e versículo 5. Podemos ler até o 6. Quem vai ler? Do 4 ao 6. O inepto não compreende, o estulto não percebe. Mas olha o que o versículo anterior disse: os teus pensamentos, Senhor, quão profundos. Como os pensamentos de Deus são profundos. Então eu preciso olhar para Ele. Você quer norte? Você quer sentido? Você quer capacidade de decisão? Você está procurando um foco? Senhor, quais são os seus pensamentos que eu preciso descobrir? Exultarei nas obras das tuas mãos. Quais são as tuas obras? Eu preciso conhecer. Tem gente que gosta de viajar. Eu gosto muito de viajar. Tem gente que não gosta. Eu gosto de viajar. E quanto mais mato, mais natureza nas minhas viagens, melhor. Tem gente que já gosta de viajar, ver parque de diversão, ver shopping, ver lojas, espelho, vidros. Eu detesto essas coisas. Eu gosto de ver a natureza. E quando você às vezes olha para a natureza, eu fico tentando, na minha ingenuidade, né? Eu sou leigo, não entendo nada de geologia, não entendo muita coisa de geografia, de natureza, mas eu gosto de contemplar. E algumas pessoas aqui são assim. Mas eu lembro de 2 ou 3 presentes da natureza que me mostraram a glória de Deus. Eu não estou falando de céu estrelado,
está falando de mar, né? Que isso mostra o tempo inteiro, um trovão, uma chuva que cai forte, uma flor, não é nada disso. Mas quem conhece a Serra dos Órgãos, lá na região da Serrana do Rio de Janeiro, Teresópolis, Petrópolis, quem conhece já foi ali. Existe um lugar ali chamado Dedo de Deus. É uma formação rochosa com esse formato aqui. E eles batizaram aquele local de o Dedo de Deus. Eu lembro que, criança, eu passei ali, não percebi muito. Mas depois, jovem, fui fazer uma viagem sozinho para lá. Eu olhei aquela formação rochosa de perto. Eu lembro de ter parado meu carro e ficar olhando para aquilo. Gente, é enorme. E exatamente parece uma mão apontando. O dedo de Deus. É como se aquela formação rochosa estivesse dizendo para cada um que passasse ali a seguinte frase: olhe para cima, fui eu que fiz. Em Fernando de Noronha tem uma formação rochosa, uma ilhota no meio do mar, em frente ao arquipélago ali, em frente à ilha ali é um arquipélago, mas com a mesma formação. E ali a natureza diz: olha para cima. Não é o que o salmista está dizendo aqui? Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Deus fala para o homem: olha para cima. A psicologia vai dizer: olha para dentro de você. A Bíblia diz: olha para cima. Jacó, quando soube que José estava morto, e o morto eu coloco entre aspas, ele olhou para baixo e disse assim: eu quero morrer, eu quero descer as minhas cãs para a sepultura. E Jacó, ou Israel, eu prefiro chamá-lo de Israel, porque ali ele já era Israel, ele começa então a olhar para cima. O Senhor devolve o seu filho, vivo, próspero, o segundo maioral do Egito. Olha para cima. Tem outro texto aí para a gente ler. Esse eu gosto muito. Esse texto é longo, vai cada um lendo um versículo, se der jogral não tem problema. Aí todos participam. Provérbios 8. (22). Provérbios 8, 22. Quem lê? Já vai lendo aí. Se você olhar o contexto está falando de sabedoria, dessa palavra aí. A Bíblia diz que o Senhor é Deus eterno e sábio eternamente. E antes de haver sol, lua e estrelas, antes de Gênesis 1:1, a sabedoria é um atributo de Deus. O Senhor já a possuía. Presta atenção, verso 23. Bom, o versículo seguinte, versículo 9, está dizendo que a sabedoria é o quê? Antiga. Você está com um problema grande. Aí você tem um adolescente de 13 anos, que acabou de fazer 13 anos, e um ancião experimentado, que já passou por tudo na vida. Com qual dos dois você vai se aconselhar? Com qual, Darlene? Eu também. Com o ancião. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus, ela é antiga. Só que aí nos surpreende, porque o começo do 23 diz que ela é desde a eternidade. Eternidade não tem começo. É eternidade. A sabedoria do Senhor é eterna. Com quem eu vou tomar conselho? Versículo 24. Como é que começa a Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2, Gênesis 1:2. Quem sabe de cor? A terra, porém, a sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus. Antes de Gênesis 1:2, a sabedoria de Deus já estava lá.
Continuando. Continuando. Vinte e sete. 28. 29. Vamos lendo. Vamos lá. 30. Trinta e um. Trinta e dois. Vamos dar uma paradinha aí. Então toda a terra, todo o universo, e aí nós vamos falar de pó, né, da terra, ou pó do mundo, e aí os cientistas vão dizer que são partículas. Antes de haver qualquer coisa, a sabedoria de Deus estava com Deus, sendo ali, no Deus vivo, o seu atributo para que o mundo fosse formado. Deus não pediu nenhum conselho para nenhum anjo. Escuta aqui, Gabriel, eu vou criar o mar. Você acha que o mar deve ser roxo, vermelho? Qual é a tua opinião, Gabriel? O Gabriel ia dizer assim, eu gosto de azul, Senhor. O Senhor não faz azul. Não houve esse diálogo, gente. O Senhor cria tudo segundo a sua sabedoria e a sua sabedoria eterna. Bom, mas agora nós vamos falar de norte. Eu preciso ter um sentido, eu preciso saber o que eu devo fazer. Olha o próximo versículo 32. Eu vou ler. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Nós precisamos ser sábios nesse mundo. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Tem muito crente rejeitando a sabedoria de Deus. É aquilo que eu quero, é aquilo que eu acho, é aquilo que eu imagino que tem que ser. Deus está dizendo, ouça-me, olha para mim. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. É lógico que se você der uma olhadinha cuidadosa para o texto, a sabedoria aqui é como se ela fosse uma pessoa. Ela está sendo personificada aqui. Isso se chama antropomorfismo. É tomar a forma de homem, como se a sabedoria fosse um homem. E estivesse dizendo para você, olha, me espera passar, porque eu vou passar aqui. Fica as ombreiras da minha porta, que eu vou passar aqui. Eu vou te ensinar. E para nossa surpresa, sabedoria, ela foi personificada na pessoa de Cristo para você. 35, porque o que me acha, acha a vida e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a sua própria alma. Por isso Davi disse, escondi no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quando eu escondo a palavra de Deus no meu coração, o Senhor me oculta, Ele me esconde nele. E o versículo 36, mas o que peca contra mim, violenta a sua própria alma, todos que me aborrecem, amam a morte. E aí, o capítulo 9, verso 10 e 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Por muitos anos as testemunhas de Jeová passavam de porta em porta vendendo um livrinho vermelho escrito, poderá viver para sempre no paraíso na terra.
o Senhor nos ensina. Você quer viver bem? Quer viver muitos anos? Ame a sabedoria. Honra teu pai e a tua mãe. Outro dia eu apelei em casa. Vai fazer isso? Não, vai fazer. Não, não vai. Quer viver para sempre? Quer viver muitos dias? Obedece. Lembrou do versículo? Na hora. Vai fazer. Às vezes a gente tem que apelar, né? Mudou ali? Não, está certo. Isaías 55. Eu gosto muito desse texto aqui. Isaías 55. Caiu um fragmento do papiro aí. Pega para mim. No manuscrito. Isaías 55. Eu gosto muito do livro de Isaías. Dos livros do Antigo Testamento, se eu pudesse fazer uma mudança na Bíblia, eu ia pegar o livro de Isaías e jogar lá para o Novo Testamento. Porque o livro de Isaías parece que você está lendo o Novo Testamento. É Deus tratando que Israel é verdade. Mas é evangelho puro, é amor puro, é bênção pura. E o capítulo 55 de Isaías é um convite, é Deus convidando Israel. Olha aí o verso 1, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. Não é Jesus que diz isso lá em Apocalipse? Eu a quem tem sede darei de graça a água da vida. Isaías clamando para o povo, olha, está com sede, vem às águas. Por que vocês estão gastando dinheiro com o que não presta? Nós vivemos a sociedade do consumo. Está aí o Renato aí que pode falar isso com muita propriedade para a gente. É uma época de consumo, onde o homem pensa em consumo, a sociedade vem de consumo, tudo vem de consumo. Meu celular já tem 3 meses, preciso trocar. Que é isso? Qual que é a próxima novidade? Preciso comprar. Nós vivemos isso. Nós vivemos dias assim. Nós vivemos uma época onde tudo é descartável, inclusive as pessoas. Pastores são descartáveis, igrejas são descartáveis. Assim, ó. Não fez o que eu quero. Magoou, me contrariou. Vou embora. Vai embora. Nós vivemos dias assim. Tudo é descartável. E o texto diz, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Olha com que as pessoas estão se preocupando. Olha um pouquinho com que as pessoas estão se preocupando. Eu não vou nem entrar aqui em certas áreas para não me comprometer. Mas eu sei que você é muito inteligente. Acompanhe um pouquinho aí, faz uma pesquisinha na internet. Vê com que as pessoas estão se preocupando, gastando o tempo delas, o dinheiro delas, a energia delas, a força delas. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Verso 3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Eu tenho um colega, professor de inglês, e veio falar comigo sobre um jogo. Eu não sei quantos já ouviram falar num jogo chamado GTA. Se teu filho joga GTA, você começa a orar. Começa a orar. Tira isso do seu filho o quanto antes. Eu estou falando de um adulto casado. Olha o que ele disse para mim. Ion, eu tenho esse jogo. Eu joguei esse jogo em casa. Eu parei com a minha moto no farol. Eu me vi roubando o carro do outro e batendo nele. E aquilo veio assim na minha cabeça. Eu fiquei desesperado, fui trabalhar, voltei para casa, eu joguei os games fora. Eu queria dizer isso para você. Detalhe, esse menino não é crente. O nome dele é Guilherme.
Falou, eu sou um adulto casado, eu fico imaginando o que as crianças estão sentindo a jogar isso. Com o que as pessoas estão se preocupando hoje? O que a minha mente está sendo ocupada hoje? Aí coloca na mídia social, vamos discutir se Big Brother é cultura ou não é. É lixo. Big Brother é lixo, esses jogos são lixo. Ai, o Anderson Silva quebrou a perna, coitado. Eu vou gastar meu tempo com aquilo. Eu não posso. Eu tenho que olhar para as coisas que diante de mim estão, conhecer o Senhor. Nós estamos perdendo tempo. Estamos muitas vezes perdendo tempo. Gastando o nosso tempo se a Portuguesa vai descer para a segunda divisão, o Fluminense vai permanecer, e ficamos ali. Outro dia me peguei vendo, falei, não, Senhor, eu não posso gastar meu tempo com isso. Chega. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão? Olhai para mim, olha aí, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Há duas coisinhas aí. Sabe o que é inclinar o ouvido? É como se você estivesse fazendo esse gesto quando alguém falasse com você, você para e, espera aí, eu vou prestar atenção nisso. Porque às vezes você ouve, mas não ouve. Você já começou a conversar com alguém, a pessoa começou a falar, e o seu olho embaça? Você está ali olhando para a pessoa, mas ali o seu olho começa a embaçar, você pega um bonde, um trem, um avião, a hora que você vê, você está lá no litoral do Ceará. E a pessoa aí te cutuca, ela fala, você entendeu? Você, o que você acha? Veja bem, a Bíblia está dizendo, inclinai os vossos ouvidos e ouvi. O Senhor está pedindo para você ouvi-lo. Não só cantar aqui tua voz, aquece meu coração. Ouvir. Senhor, eu quero ouvir a tua vontade. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ler a tua palavra. Em outro texto, Isaías vai dizer, olhai para mim. Olhe para mim. Olha, ouça. Deus está falando, para que a tua alma viva. Versículo, bateu o vento aqui. 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Texto muito ótimo para você usar em evangelização. O Senhor está voltando, a Bíblia diz, buscai enquanto se pode achar. Invocar enquanto o Senhor está perto. Vai chegar um momento que você vai bater na porta e a porta vai estar fechada e vai ser tarde. Mas olha o que o texto diz aí, olha o princípio aí. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O que você pensa não é o que Deus pensa. O que você acha não é o que Deus acha. Pastor, como eu posso ser feliz como filho? A Bíblia ensina. Uma vez fui conversar com duas pessoas que queriam casar. Logo eu vou conversar com a Elo aí, né? Mas duas pessoas que queriam casar. E conversar. Olha, a Bíblia diz isso, ó. O marido tem que ser assim, a esposa assim. Eu não concordo com a submissão, não. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. É uma questão de fé. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como qual é o tamanho da disparidade? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quem aqui já andou de avião? Levanta a mão, quem já andou de avião? Pode levantar bem alto. A maioria aqui sabe que é avião. Né? Já andou de avião? Aí você olha, vê o mundo lá embaixo, pequenininho. Mas bem pequenininho, bem. A Andréia, por exemplo, já tem milhas aí, dá para ela viajar até para o Japão de graça.
né? Mas você vê lá tudo pequenininho. Próxima vez que você andar de avião, Andréia, Fernando, que viaja bastante, pessoal que anda de avião aí toda hora, olha bem para baixo. Você fala assim, a distância daqui de cima até lá, não dá distância de Isaías 55, do que Deus diz que o pensamento dele é maior que o meu. Agora faz ao contrário, olha para o céu e tenta olhar até onde você alcançar. Talvez você já brincou de ver figuras em nuvem. Olha para lá, aquela nuvem. Aí você fala assim, bom, é dessa altura que o pensamento de Deus é maior que o meu. É dessa altura que aquilo que Ele sabe o que é melhor para mim. E eu acho que eu sei. Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua, Senhor? Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Agora ele nos conforta no verso 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quantas vezes você já leu esse texto aí? Quem já leu esses dois versículos pelo menos mais de uma vez? Ó, metade aí da turma. Tá? Primeiro, o pensamento de Deus é maior que o meu, não é? É. Mas o pensamento de Deus que é maior que o meu não fica lá. Não fica para Ele. Ele compartilha com o homem, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para regar a terra. Não é verdade? Que a neve desce e rega a terra, que a chuva cai e rega a terra. O amor de Deus, a graça de Deus, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, veio para nós, na pessoa de Cristo. Deus nos visitou aqui. Os seus pensamentos foram dados a nós através da pessoa de Cristo. A Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. A iluminação do conhecimento de Deus, presta atenção, do conhecimento de Deus está na face de Cristo. Só que a água vem e rega a terra e volta ao céu e chove de novo. O Senhor Jesus Cristo veio aqui. O Senhor Jesus Cristo semeou a sua palavra, Ele é o verbo de Deus. Ele foi assunto aos céus e voltará. Fazendo uma analogia aqui com o texto. E o texto nos diz, a palavra de Deus não volta vazia, mas faz o que lhe apraz e prosperará naquilo que a designou. Quando nós investimos no conhecimento de Deus, procuramos conhecer o Senhor, Ele nos abençoa. Estamos falando aqui de fé. Qual é o norte que você quer para a sua vida? A palavra é fé. Creia que o Senhor tem o melhor. Creia que o Senhor trabalha para que você possa conhecê-lo. Na vida nós temos muitos objetivos. Eu não estou falando de planejamento. O coração do homem pode fazer planos. Os planejamentos são lícitos. Quantos planejamentos? Quantos planos você não fez? Vou para lá, vou para cá, vou acontecer, vou investir aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Algumas coisas o Senhor nos surpreende ao ponto de você falar, puxa, foi melhor do que eu imaginei. E outras coisas Deus fala assim, não, isso aqui não. O que eu tenho para você é isso. Não é disso que nós estamos falando só. Nós estamos falando em submissão ao Senhor, fé nas promessas do Senhor, naquilo que Ele disse, para que Ele, conhecê-lo, possa ser o seu norte. De Isaías 9,6, eu já falei com vocês. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o que você tem, o que você precisa.
Falamos isso aqui há 2 semanas. Mas eu queria ir com você um pouquinho além. Colossenses 1. (9 a 23). Alguém leu 9? Ionice, já que você leu o texto, eu vou te fazer uma pergunta. Por que você nasceu, Ionice? Vou reformular minha pergunta. Para que você nasceu, Ionice? Para que você existe? Para glorificar o nome de Deus. Para glorificar o nome de Deus. Qual é o sentido da vida, gente? A IPB tem o seu catecismo, a sua confissão de fé. E há uma pergunta ali que eu acho fantástica. Qual é o propósito do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus, adorá-lo. E usufruir dele para sempre. Qual o sentido da vida? Não é o trabalho, não é ser pai ou mãe, não é ter ou deixar de ter, mas é glorificar o meu Deus e usufruí-lo para sempre. Esse é o propósito do homem, é para isso que você existe. Jesus nasceu para te dar vida e você nasceu para viver a vida plena, a vida em abundância que Ele dá. E pela glória dEle, pela graça dEle, Ele nos abençoa nas áreas. Mas é graça dEle. Presta atenção no texto que você leu, que a Ionice leu com vocês no verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Cristo nos chamou para que possamos transbordar do pleno conhecimento dEle. A palavra pleno tem peso. Antes da palavra conhecer a Cristo, há a palavra pleno. Esse tem que ser o nosso alvo. Eu quero conhecer a Cristo plenamente. Esse é meu alvo, tem que ser o meu alvo. Mais ainda, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Não é em pouca sabedoria, é em toda sabedoria. Entendimento, em discernimento espiritual. As coisas espirituais, elas são inteligíveis, por incrível que pareça, que o texto está dizendo isso. Entendimento espiritual. Você pode se emocionar com a palavra de Deus? Pode. Você tem o seu momento de alegria, de pôr a mão para cima? Pode. Chorar por causa das coisas de Deus? Maravilha, benção. Sentir o fogo, o poder do Senhor? Oh, glória, é agora. É glória, glória a Deus, é uma benção. Mas a Bíblia fala de ter entendimento espiritual. Entende? Compreensão espiritual da pessoa de Deus na pessoa de Cristo. Esse é o norte da vida. Versículo 10. Lê aqui, Marcos, faz favor, o 10.
Espera um pouquinho, a Bíblia fala para eu transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria de Deus, de entendimento espiritual, a fim de eu viver de modo digno do Senhor, para agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra. Olha a consequência. Crescendo, voltou para o assunto. Como chama isso, gente? Como chama isso? Você tem um ponto aqui, aí você roda e volta para ele. Como chama isso? Fala alto, engenheiro Adalto. Ciclo. Você reparou que aí que tem um ciclo? Eu conheço o Senhor, transbordo do Senhor, conheço o Senhor, transbordo do Senhor. Vivo para o agrado do Senhor, transbordo em boas obras. Para quê? Para conhecê-lo. De maneira plena, de novo. Você entende? Você entende o significado da palavra fruto? Fruto é fruto de conhecer o Senhor. Se você conhece o Senhor, você dá fruto, você conhece mais o Senhor. É um ciclo. 11. Sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, em longanimidade, com alegria. Conhecer o Senhor me traz o quê? Força, me traz poder, me traz perseverança, me traz paciência, me traz alegria. Quando eu vejo, desculpa usar Fernanda e Marcelo, o exemplo dos filhos de vocês, mas eu vejo a Marininha falando os versículos. A professora da Marininha lá em cima falou assim, ela acabou com a minha aula. Ela acabou com a minha aula, ela deu a aula por mim. Quer investimento maior? Uma criança crescer conhecendo o Senhor. Quando você vê os filhinhos da Estela, do Timóteo, ali falando os versículos, que coisa linda. E criança nos surpreende, às vezes vem com umas respostas. Em casa, outro dia estava dando aula lá, né, fazendo culto. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Quem tocou Jesus? Ah, foi a mulher. E segurou aonde? Segurou na veste. E o que saiu de Jesus? A capa. Mas é um investimento, é ensinar. Para que a criança conheça o Senhor, e as crianças já podem viver isso aqui. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam sabedorias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Lembra do texto de Provérbios? Quando eu criei o mundo, quando o mundo foi criado, eu estava lá. Quando lançaram os fundamentos da terra, lá estava eu. Pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas. Jesus é a sabedoria de Deus. Ele é o norte. Ele é o poder da decisão. Ele é meu alvo de vida. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Verso 18, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e entende plenitude da divindade. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. Dá uma paradinha aí. A vós outros também, que outrora éreis o quê? E inimigos do quê? No entendimento. Eu não era só inimigo de Deus por ser pecador, mas era inimigo no meu próprio entendimento dele.
Por isso que a Bíblia te ensina, você quer ser sábio? Olha para Cristo. Você quer sabedoria? Peça a Deus. A sabedoria de Deus é eterna. Você quer ser sábio na educação dos filhos? Olhe para Cristo. Você quer ser um bom profissional? Olhe para Cristo. Quer ser um bom pai? Olhe para Cristo. Quer ser um bom marido? Olhe para Cristo. Quer ser uma boa esposa? Olhe para Cristo. Clame por Ele, como o tesouro mais precioso, porque de fato Jesus é. Entendimento pelas vossas obras malignas. Às vezes nós pensamos, por que ele fez aquilo? Por que aquele homem é tão bárbaro ao ponto de tirar a vida do outro daquele jeito? É porque é inimigo de Deus, não tem entendimento de Deus. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Queria terminar com 1 João 5, 19 e 20. Obrigado pela paciência. Primeira João 5, 19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro... Alguém me traduz o verbo jazer? Fala, Camila. Fala que eu te escuto. Está deitado. Está deitado. Que mais? Enterrado. 7 palmos abaixo da terra. A Bíblia diz que somos de Deus. Será que você pode dizer, eu sou de Deus? Eu sou de Deus. Pela graça dele, eu sou de Deus. E que o mundo inteiro... Quem que chegou para Jesus e falou assim, você me adora, eu te dou todos os reinos do mundo. E Jesus disse assim, não, isso é meu, eu sou o dono desse negócio aqui. Jesus não fala isso. Hoje o mundo está na mão de usurpador. Adão entregou de bandeja quando ele comeu do fruto. Tó, Deus mandou tomar conta, mas eu estou te dando. Comi do fruto, é seu agora. Deus não perdeu o controle da história. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é Deus. Não é isso que está em questão aqui. Mas, que mundo é esse? Que mundo é esse que as crianças jogam um joguinho de matar o tempo inteiro? Que mundo é esse que nós assistimos pessoas se engolindo na televisão em horário nobre, traindo, batendo? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Quantos exemplos eu poderia dar? Que mundo é esse que quer legalizar tanta coisa? Que a Bíblia frontalmente ataca. E nós somos os radicais. Nós somos os intolerantes. Que mundo é esse? Um mundo que jaz, está enterrado no poder do maligno. Agora a pergunta é, a sabedoria de quem eu quero? Queria ler com você o verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso que a Bíblia te convida a olhar para Ele, saber quem Ele é.
Eu preciso ter paz nas decisões. Eu preciso ser sábio nesse mundo. Eu preciso tomar decisões inteligentes. Eu preciso fazer escolhas inteligentes. Eu preciso saber o que Deus quer para mim, porque aquelas questões que eu coloquei, elas são diárias na minha vida. Olhe para Cristo. Ministre Cristo. Fale de Cristo. Viva Cristo. Para que igreja existe? Para adorar o Senhor. Por que a IPBI existe? Para nós aprendermos desse Senhor. O Senhor nos deu esse espaço aqui para isso. E esse Senhor é Jesus, Ele tem nome. Tudo que sair do Senhor Jesus, da pessoa do Senhor Jesus, não nos acrescenta, não nos edifica. No calor do discurso, o pastor pode falar muitas coisas, algumas coisas ousadas. Eu não quero aqui magoar ninguém. Mas o inimigo sempre vai tentar te distrair para que você tire os olhos de Cristo. Olhe para Ele. Deus te abençoe. Que Cristo seja o sentido de tudo, teu norte. Em nome de Jesus. Vamos orar.